Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos, né, à roda de conversa do Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Eu sou a Kátia, muitos já me conhecem, né? Sou coordenadora do Projeto Estímulo. Agradeço a todos a presença, né? A doutora Mariana por me chamar nessa empreitada e aos nossos convidados, né, palestrantes também, e as pessoas que estão aqui. É um dia bem importante, porque a gente está trazendo essa realidade para o TFPR, né? O Projeto Estímulo já está há 6 anos, então a gente tem caminhado muito, mas precisamos da ajuda de todo mundo, né? Sozinho a gente não faz nada. Então, sejam bem-vindos, é uma roda de conversa, eu acho que vai ser uma coisa bem próxima, né? Podem fazer perguntas, né? Sintam-se à vontade, e a gente tem a lista de presença, que todo mundo já assinou. Como o projeto é acadêmico, nós temos uma ficha de inscrição, porque depois nós fazemos declarações que vai diretamente para o e-mail de vocês no final do nosso semestre, né, que nós começamos agora, em março de 2025. Tá? Então, agora vou passar para a doutora Mariana fazer a abertura também. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Kátia, mais uma vez. Né? Eu estava falando que foi super informal essa ideia de fazer o evento. Falei com a Kátia, ela aceitou prontamente o espaço, divulgar, e eu sou muito grata ao Projeto Estímulos. Acho que vocês que estão no Projeto Estímulo e a Kátia, a professora Kátia, fazem um belo de um trabalho para a gente informar, educar os pacientes com a doença de Parkinson. Então, hoje, como a doutora Kátia falou, hoje é o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. Então, hoje é o melhor dia para a gente fazer esse evento, para a gente passar informação e para a gente distribuir essa informação, ensinar outras pessoas sobre o que é, né, quais são os sintomas, o que acontece na doença, para a gente diminuir o estigma e para a gente diminuir o preconceito dos familiares e dos pacientes com essa doença. Então, a gente sabe que a doença de Parkinson ela é multifatorial e é uma doença que precisa de uma equipe multidisciplinar para ser tratada de uma maneira adequada. Por isso, estamos aqui com a Giovana, que é a fono, físio, Rosane, que é fono, audióloga, a Kátia, enfermeira, a doutora Beatriz, neurologista, doutora Ellen, nutricionista, e o nosso querido Ângelo, aqui o bendito fruto, e fisioterapeuta também. Então, a gente sabe que exercício físico, uma boa alimentação, uma boa avaliação da deglutição é extremamente importante para esses pacientes. Então, vamos começar, como a Kátia falou, algo bem informal mesmo. Vamos, a gente vai abrir depois para perguntas, discutir. Então, estamos como, né, falaram aqui, a gente está entre família, muitos de nós nos conhecemos, então fiquem bem à vontade e espero que vocês aprendam muito hoje. Vamos começar, então? Quem será a primeira vítima da pergunta? Os neurologistas. Claro. Então, tá bom. Então, assim, vou começar com a Beatriz, então. A ideia é a gente fazer perguntas para ficar algo mais dinâmico, né, e não dar uma aula, uma palestra aqui. Então, Beatriz, conta um pouquinho para o pessoal, acho que aqui muitos já sabem o que é a doença de Parkinson, mas conta um pouquinho sobre os sintomas motores e não motores. O que a gente espera ver e como que a gente faz o diagnóstico desses pacientes? Oi, pessoal, tudo bem? E se apresente, por favor. Acho que todo mundo, quando vier a pergunta, vocês podem se apresentar. E é isso. Meu nome é Beatriz, eu sou neurologista. E antes de eu começar a falar, eu queria saber quem de vocês que está aqui, que ou tem a doença, ou tem algum parente que tenha a doença, que seja Parkinson, seja parkinsonismo, alguma doença similar dessas. Vocês têm contato, então. Ah, bacana. Tem gente que tem gente que não tem. Ótimo, legal. Assim, eu acho interessante sempre falar, porque quando a gente fala doença de Parkinson, todo mundo pensa o quê? Um idoso que treme. E pronto. É mais ou menos assim que as pessoas conseguem fazer um link. Então, o que a gente tem para lembrar, né? Não é só tremor, o paciente ele pode ter rigidez também. Então, instabilidade da marcha, instabilidade de postura, pode começar com quedas. Então, é importante a gente pensar que não é só tremor, nem tudo que treme é Parkinson, tá certo? A outra coisa que é muito interessante da gente sempre comentar nesses eventos é que, às vezes, os sintomas não motores da doença, eles precedem em muitos anos os sintomas motores. E isso é uma coisa que a gente tem que abrir os olhos. O que são esses sintomas que não são motores, que a gente fala? Pode ser distúrbio do humor, então depressão, apatia,
pode ter disfagia, por isso que a gente trabalha junto com a fono, certo? O paciente pode ter constipação, principalmente, é o primeiro sintoma não motor que aparece, então a gente trabalha com a Nutri junto para que possa nos ajudar nesse tratamento. Incontinência urinária, retenção urinária. Uma coisa que eu acho muito legal de conversar, porque às vezes até nas consultas é um estigma de se falar que é impotência sexual. Isso acontece numa variação não tão grande entre homens e mulheres, mas pode atingir até 70%, 80% dos pacientes. E é algo que muda muito a vida deles, né? Muda a rotina do casal, a rotina da família. Então, isso é bem interessante. E a outra coisa que eu gosto de comentar, que a gente tem visto isso no consultório, e a previsão é de que os casos de doença de Parkinson eles dupliquem nos próximos anos, é que hoje em dia existe também casos, né, genéticos ou não, em pacientes mais jovens. E isso é muito importante. A gente até passa uma certa situação que a gente tem alguns pacientes que vão para a perícia e o perito fica assim, não, um paciente de 45 anos não vai ter doença de Parkinson, é impossível. E isso acontece. Então, o que mais que a gente pode pensar aí de não motor? Insônia, o distúrbio comportamental do sono REM, né? O paciente, quando a gente dorme, normalmente o nosso corpo relaxa, né? O músculo descansa e o cérebro muda um pouquinho a frequência. Os pacientes com doença de Parkinson, eles podem ter um sono mais agitado, eles podem ter sonhos vívidos, né? Um sonho que é uma realidade. Às vezes eles estão lutando, fugindo, correndo. Então, acontece, sim, deles baterem no companheiro de cama, dar um soco, chuta, grita, às vezes cai da cama. E isso também é uma coisa muito importante. Porque se a gente não cuida, se a gente não lembra de perguntar, ou de comentar, ou de observar no nosso avô, na nossa avó, no nosso tio, no nosso primo, acontece da pessoa cair, se machucar, até para o companheiro a qualidade do sono às vezes prejudica, e tudo isso é manejável, a gente consegue tratar, ajudar, melhorar. Deixa eu pensar se eu lembro mais alguma coisa. Sim, tem a hiposmia, né, que é a redução do olfato, reduz a letra, para alguns pacientes reduz o tom de voz também, né, a voz fica mais baixinha. O que mais? O que vocês querem? Maravilha. Eu acho que, Beatriz, obrigada. Muitos de vocês depois quiserem compartilhar experiências sobre quais sintomas não motores que vocês tiveram. Importante falar de sintomas não motores, que a gente vê muito, como a doutora Beatriz falou, como sintoma prodrômico, né? Então, antes da doença, da parte motora aparecer. No entanto, muitos sintomas motores, eles persistem ao longo da doença e muitas vezes vêm aparecer depois que o paciente tem o diagnóstico. Os sintomas motores, eles podem ser muito mais incapacitantes, muitas vezes até do que os sintomas motores, e sempre devem ser tratados. Um dos sintomas que pode ser prodrômico é a constipação, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, constipação acontece antes, durante ou nas fases mais tardias. E é algo que atrapalha muito a qualidade de vida do paciente e também atrapalha na questão da absorção do medicamento e do resultado do tratamento daquele paciente. Então, sempre deve ser tratado. E com isso, eu pergunto para você, Ellen, qual é como a gente consegue tratar de uma maneira mais eficaz essa constipação, porque existem várias medidas não farmacológicas que a gente prefere, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre constipação no Parkinson e, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Eu sou a Ellen, sou nutricionista. Eu vou só iniciar um pouquinho antes de ir diretamente para a parte da constipação, para falar um pouquinho como que eu vejo a nutrição, né? De que forma que essa terapia ela pode ser uma grande aliada e ela é essencial, na verdade, né, no manejo da doença. Então, a nutrição ela pode estar auxiliando na minimização, né, dos sintomas, né, na redução da progressão da doença e na qualidade de vida, né, do paciente, porque o paciente bem nutrido, né, quando ele está com outras doenças associadas sob controle, minimiza muito o impacto da doença. O que eu vejo muito no consultório é assim, a pessoa tem constipação mesmo, que seja, né, mas coloca totalmente a culpa no Parkinson. E, na verdade, não, né? Muitas vezes a pessoa não toma água, não tem uma alimentação bacana, então ela não faz o principal ali, né? Então, aí é isso que eu vejo bastante, tá? Com relação à constipação em si,
acaba, né, abordando a nutrição como um todo, porque a gente tem que driblar, né, essa lentidão ali do intestino, e isso a gente vai fazer com uma alimentação muito equilibrada, com muita fibra, com muita água, mas também com outros alimentos. A gente vincula muito água e fibra, né? A pessoa pensa, vou comer uma aveia, vou colocar chia, vou beber um pouquinho mais de água. Mas não, a gente tem que trabalhar com todo esse estímulo da digestão. Então, por exemplo, alimentos como gorduras boas, né? Eles fazem um estímulo muito grande de produção de enzimas digestivas. Então, eles também são importantes. Muitas pessoas, a pessoa já come fibra, já bebe um pouco mais de água e ainda está sentindo muito essa questão da constipação, e a gente coloca uma fruta como abacate, a gente estimula o uso do azeite de oliva, um óleo de coco, né? Coloca algumas fontes mais de gorduras boas, isso já faz um grande estímulo. E também olhar, né, esses dias eu li assim que a digestão, ela é o fluxo da vida. E eu achei muito bonito isso, né? Porque, na verdade, a gente... Hoje está todo mundo muito corrido, ninguém tem, né, tempo de nada e come todo com pressa. Então, assim, a gente tem que voltar, sabe, a tirar. É como se fosse um carro. A gente para o carro para abastecer, né? Ninguém abastece no posto com o carro ligado. Então, a gente tem que lembrar que a gente também está alimentando a nossa máquina. Então, olhar, sabe? Parar tudo. Só olhar uns minutinhos para o prato, para aquele alimento que a gente vai comer. Cheirar, sabe? Tudo isso já vai mandando mensagens para o corpo, ele já vai estimulando ali, né? Avisando que aqueles alimentos vão chegar. Isso tudo faz com que o intestino também trabalhe mais, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de constipação, não é uma coisa que a gente tenha que colocar no alimento, e não é exclusivamente pensar, vou comer mais verduras e legumes e ok, né? Então, principalmente, isso seria para todas as pessoas, mas acho que principalmente na doença de Parkinson a gente tem que olhar muito para isso, então, sabe? Para todo o processo de digestão que começa, né, desde a gente olhar para o prato, mastigar bastante, estimular através de ervas. Tem tanta coisa que a gente pode usar, ervas digestivas, tanto antes da refeição quanto depois da refeição, para fazer esse estímulo, tá bom? Perfeito. É algo que incomoda muito, né? Não sei se vocês se sentem assim quando estão mais constipados, né? Tinha a palavra, né, enfesado. Realmente fica muito brabo, né? Muda o humor, muda o sono. Então, se alguém tiver algum sintoma como esse, é muito importante tratar com a importância, assim como se trata o sintoma motor. Procure um nutricionista, que é extremamente importante o acompanhamento nutricional nesses pacientes. Além disso, a gente comentou sobre sintomas não motores, a falta de olfato, né? A gente chama hiposmia, em alguns casos anosmia, diminuição do olfato ou perda do olfato, que acontece não só na doença de Parkinson, mas outras doenças neurodegenerativas. E com isso, quando se perde esse olfato, muitas vezes se perde o paladar também. E a alteração do paladar faz, né, normalmente tem uma predileção com o tempo a comer mais doces, porque é o último gosto que se perde nessa perda do paladar. O paciente deixa muitas vezes de comer, o paciente muitas vezes acaba perdendo peso devido a isso, o paciente tem uma sensação, né, que a comida está ruim, com gosto metálico, e deixa de comer. Então, muito importante, caso vocês tenham esse sintoma, ou conhecem alguém que tem o sintoma, procurar uma fono. Além da nutricionista, procurar a fono, porque a fono pode ajudar nessa alteração do paladar e também avaliar essa questão se o paciente tem também uma disfagia, uma alteração da deglutição. Então, a fono também tem um papel fundamental no tratamento desses pacientes. Então, não é só quando, não consegue mais engolir, está engasgando, é desde o começo. Alteração do olfato, alteração do paladar e a disfagia e a alteração da voz. Então, Rosane, explique um pouquinho para nós, se presente, por favor, e sobre a fono no tratamento da doença de Parkinson. Boa tarde a todos. Eu sou Rosane Sampaio, fonoaudióloga. Tenho o privilégio de estar na docência há alguns anos na área, mas tive a oportunidade de fazer o doutorado num período muito próximo com a doutora Mariana na área, na medicina interna e ciência da saúde, mas trabalhando com a questão do Parkinson. Então, eu acompanho pacientes parkinsonianos há muitos anos. E eu digo que é um aprendizado contínuo com vocês. Então, em relação à sintomatologia, ao que tem de tratamento com mais eficácia. E muitas das dúvidas surgem nesse decorrer.
E a área da fono é interessante, que às vezes a gente fica pensando que vai entrar a fono quando a gente precisa lá para a questão da voz ou fala, lá no final, quando os sintomas podem estar um pouco mais avançados, ou da deglutição, quando eu não puder comer. Não. O sintoma, inclusive, da deglutição e da parte laríngea e olfato, muitas vezes são um dos primeiros sintomas que a gente vê manifestada a doença de Parkinson. Então, a mudança de olfato, para muitos de nós, acaba passando desapercebida. Mas começa a vir a mudança também de paladar. Então, pares cranianos ali responsáveis começam a apresentar alterações. E esses sintomas surgem. Eu lembro de um paciente que ele era degustador de café. Ele foi uma pessoa que percebeu logo a mudança, porque ele fazia da questão do paladar, do olfato, o uso profissional. Então, para ele, chamou a atenção. Mas muitos de vocês, a gente começa a perguntar em termos em perfume, cheiros da casa, e aí começam a perceber que isso mudou. Normalmente, eles vêm meio associados à alteração do olfato, alteração gustativa e alteração laríngea. Então, a gente começa a perceber que o olfato fica diferente, e às vezes a gente tem uma recorrência de percepção mais tardia disso, mas o paladar, aqueles alimentos que eu gostava de me alimentar, já não são mais os mesmos, eu já não tenho a mesma vontade, o mesmo desejo alimentar posto, e a gente começa a perceber algumas alterações laríngeas também. A voz, a diminuição da frequência vocal, a voz um pouco mais baixa, mas a presença de pigarro, do desconforto na hora que vai falar, eu preciso ficar pigarreando. Isso são sinais de que possa não estar indo tão bem a proteção desse cunho laríngeo que está ali. Então, essa região de cabeça e pescoço, a gente começa a perceber que a inervação sensorial começa a alterar. Mas todas elas têm condições de tratamento. E uma coisa muito positiva, o Parkinson responde muito bem à terapêutica. Isso é algo que eu sempre falo. Se assim, olha, tem alteração, a voz está mais baixa, os métodos que a gente tem hoje, Lee-Silverman e outros que podem ser utilizados, tem boa resposta para o Parkinson. Os sintomas de disfagia, então, a secreção que fica parada, os pequenos engasgos, eles começam, às vezes, muito no início da doença e podem, no decorrer da doença, se manifestar. Mas são tratáveis. Então, hoje, quando nós começamos de uma forma mais preventiva, logo que a gente percebe esse início, a nossa tendência é acompanhar esses pacientes por muito mais tempo, com uma qualidade de alimentação via oral, com uma qualidade de comunicação melhor. Muitos de vocês estão aqui, estão trabalhando, têm atividade profissional, precisam manter a questão da comunicação. O olfato, ele é tratável também. Então, a gente vivenciou um pouco mais isso no período do Covid, porque ficou, principalmente as primeiras levas, onde teve a perda de olfato, ficou mais claro as possibilidades de tratamento. Então, a gente tem vários recursos que podem auxiliar. Uma questão é estar atento a isso. Será que eu tenho mesmo a percepção em relação ao olfato dos cheiros, do perfume que estão por perto, da comida que eu vou me aproximar? Então, esse é um fator. Como que está a minha alimentação? Será que eu estou conseguindo comer a quantidade que eu comia há um tempo atrás? Será que o tempo da minha alimentação está muito longo? O que a gente começa a perceber no paciente parkinsoniano é que os sintomas não vêm, ele vai engasgar, vai ficar... Não, ele vai diminuindo o volume, ele vai diminuindo a quantidade, ele aumenta o tempo de alimentação. Então, o gasto que ele tem energético durante essa alimentação é maior. Ele começa a deixar de lado alguns alimentos, né? De forma natural, a carne eu já não como mais. Eu tomo menos água, eu não sou muito da água. Mas se você não toma água, por quê? Aí a gente vai perceber que, realmente, quando dá o gole da água, a tosse vem frequente ali junto, incomoda. Então, esses dados, para nós, os sintomas não motores também são os que são menos visualizados, muitas vezes. Não só pelos pacientes, mas também pela equipe da área de saúde. Então, são alertas que a gente faz, né? Então, o quanto a gente precisa, de repente, de uma avaliação multiprofissional para poder realmente identificar e poder manutenção. Tem uma fala que eu ouço de um paciente que é um sacerdote, ele disse algo que eu sempre repito ali, que o Parkinson não é um irmão, é como um irmão. A gente não escolhe, mas a gente acolhe e conviver com ele, né? Irmãos, família, a gente não escolhe, mas a gente acolhe. E é acolher essa situação mesmo. Acolher no sentido do sintoma, da questão da fala, da voz. É possível melhorar a comunicação, é possível manter-se no ambiente de trabalho por mais tempos.
nós temos como adaptar isso para vocês em termos de auxílio. Nós precisamos tornar ciente os colegas de trabalho de como é o funcionamento do Paxson, para dar facilidade para que se possa ter continuidade. Eu não preciso abandonar a minha atividade profissional em função do Paxson, porque é um irmão que a gente vai conviver por muito tempo ainda, né? Então, a gente vai seguir. A fonoaudiologia se debruça muito hoje, com resultados bastante efetivos, terapêuticos. Então, a gente tem série de técnicas facilitadoras para isso, que podem auxiliar. Então, acho que o importante sempre é, com os profissionais da saúde, vocês que eventualmente estejam vivenciando, que momento será que eu devo buscar esse profissional, né? Vale a pena conversar com o médico, perguntar, diz, olha, minha voz já não é a mesma, eu vi comentários sobre a questão do olfato, eu realmente, o meu peso está reduzido, eu já não tenho o mesmo desejo de me alimentar. Então, são formas que a gente tem para poder intervir o mais breve possível e evitar que mais tarde a gente tenha outros comprometimentos maiores, né? É muito interessante o que você comentou, que realmente o paciente não percebe a perda do olfato, né? Então, quando a gente pergunta na consulta, lógico, não são todos os médicos que investigam isso, como você falou, nem todo médico, infelizmente, tem o conhecimento e indica o tratamento multidisciplinar, mas isso, assim, no mundo todo é preconizado. E é interessante isso do olfato e do sabor, porque a gente fala assim, você está sentindo cheiro? Estou sentindo, odeio familiar. Não está, outro dia estourou o perfume, não sei o quê. Quando você perde o olfato, você não tem a consciência de que você perdeu o olfato. Então, muitas vezes são os próprios familiares que começam a relatar. E a mesma coisa a perda da degustação, né? Da perda do paladar. Hoje mesmo, dentro de um paciente, eu falei, o senhor perdeu o olfato? Não perdi. O senhor perdeu o paladar? Não. Daí o filho do lado falou assim, claro que você perdeu. Você adorava a comida da mamãe e agora você só reclama dela, né? E ele, eu faço isso? Daí a mulher, sim, ele não gosta mais da minha comida. Enfim, e a comida que era feita por 30 anos, né? Então, assim, muda o paladar e a pessoa não percebe. Então, a gente tem que, não só nesse momento, mas antes desse momento acontecer, indicar para um profissional, porque tem terapias que podem ser feitas para mudar, né, para melhorar o paladar, às vezes até uma alimentação cheia de condimentos, água, enfim, é toda uma somatória de terapias, de tratamentos e de alimentação e de mudança no estilo de vida que a gente consegue melhorar a qualidade do paciente. E o protocolo de olfato, por exemplo, a gente tem hoje uma cadernetinha com um kitzinho que a gente vai raspando determinados. É um protocolo simples, utilizado por qualquer profissional da área de saúde. Sim. Então, é fácil da gente poder fazer um rastreamento melhor. Até comentei com a Mariana, hoje a gente tem IA, né? Vamos lá, a inteligência artificial é uma coisa bastante positiva. Nós temos o desenvolvimento na universidade do desfecho de Bolt, por exemplo, que qualquer profissional, qualquer médico, nutricionista, fisioterapeuta pode fornecer para o paciente, ele vai fazendo perguntas, é um chatbot direcionado à deglutição. Ele vai dando, você dá um oi para ele, ele vai conversando com você, direcionando para saber se você já tem algum sintoma relacionado à deglutição ou não. Então, esses são mecanismos que nós, profissionais da saúde, de todas as áreas, ou da educação também, eu falo que são segmentos, podemos auxiliar a identificar essa sintomatologia e aí sim procurar os profissionais, né, mais adequados para tratamento. E isso está muito relacionado à nutrição. Então, eu queria saber entre vocês duas, Ellen e Rosane, como que a nutrição trabalha junto com a fonoaudiologia, porque é um trabalho em conjunto, principalmente quando tem a disfagia, né? Como que vai alimentar esse paciente, qual a sua indicação. Então, qual que é a experiência de vocês, assim como profissionais mesmo, em relação a essa parceria entre nutrição e fono? Então, normalmente, né, a gente vem, os nutricionistas, a gente recebe, né, a fono é quem vai dar esse diagnóstico, é quem vai nortear em como a gente vai lidar com aquela dieta, né? Ela vai dizer se a gente tem que ir para uma dieta mais pastosa, se a gente já tem que cuidar, usar espessantes, mesmo em alguns momentos, alguns pacientes, né, que não podem mais estar ingerindo via oral. É sempre a fono que é que faz que nos dá esse aval, e aí a gente faz todos esses ajustes na alimentação. O manejo, né, é feito, a avaliação e diagnóstico é feito pela fonoaudiologia, na grande parte, inicialmente. Então, a parte médica tem aí a condição também de já estar identificando, e a gente tem vários testes hoje, né, avaliações que são desde a parte clínica, como uma análise do som da deglutição, que já nos permite ter uma ideia se está com risco de ir para o pulmão ou não, né, está indo para o buraco errado, de certa forma. Mas tem exames hoje, o videodeglutograma, o videofluoroscopia, que é um exame que a gente utiliza
de raio-x, onde o paciente vai lá e come, a gente consegue visualizar como que está esse trânsito alimentar. E aí, principalmente, como que a gente vai atuar. A ideia, muitas vezes anteriormente, a gente mudou muito esse conceito, né? A Ellen, trabalha com a gente muito nesse sentido. Nós procuramos, o mínimo, retirar a dieta via oral do paciente. O quanto ele puder manter via oral de forma segura, nós vamos trabalhar para isso. Então, as vias alternativas, às vezes, elas entram como um fator nutricional. Mesmo que eu tenha que colocar uma via alternativa, não quer dizer que eu não vou me alimentar pela boca. Às vezes, para que o gasto energético não seja muito grande, a gente precisa solicitar. Mas, cada vez mais, nós temos trabalhado para a manutenção da via oral, da manutenção do desejo, né, de se alimentar. A alimentação vai muito além, né? Nós vamos sair daqui, muitos de vocês vão dizer, vamos tomar um café? Vamos, ele tem uma questão social, né? Uma questão de afeto. Vai junto. ter coffee break. Vai ter coffee break depois, Tá até fiquem até o final. Viu? Não pode deixar ruim. Isso. Eu acho que e a nutrição, a gente pode dizer assim, ó, a condição de deglutição do paciente é essa. Alguns alimentos com certa consistência poderão ser mais seguros, mas o que ele vai comer, o que ele pode, gente, é a nutrição que vai estar trabalhando junto. Então, não tem como nós não fazermos essa parceria, e aí as duas vão estar acompanhando, monitorando, a nutrição vai nos passando o quanto esse paciente tem conseguido o aporte calórico, então, o quanto nós podemos manter uma determinada via ou não alimentar, mas a condição hoje, eu digo a vocês, eu atendo o Parkinson há mais de 20 anos. A condição que a gente tem nos últimos 10, 15 anos para monitorar a deglutição do paciente é muito diferente do que a gente trabalhava lá atrás. Então, acho que isso é um fator cuidado, importante. né, Rô, que eu vejo assim, a gente tem que dar esse devido valor, né, de fazer esse trabalho com a fono preventivamente, pensando justamente em manter, né, todo esse processo de deglutição saudável. Né? Não, é bem comum, assim, a pessoa começa a perder peso, e aí ela acha que é só, né, uma calça ali, um número que vai diminuir, depois ela recupera. Mas aqui também, né, existe toda uma musculatura que tem que estar ativa. Então, não é só, a gente tem que cuidar muito com a perda de peso para manter toda essa musculatura também ativa, estimular. Né? E a nutrição, a gente, né, até comentei com a Rô, né, que eu passo muito assim, picolé, por exemplo, para a pessoa fazer aquele estímulo. Né, vai comer uma fruta, faz na forma de um picolé, porque vai ter aquele estímulo de sucção. Tudo auxilia, né, Rô? São manejos que a gente... Só vou terminar aqui. Só para... duro colocar fono docente para falar. Ainda bem que eu tenho ex-aluna aqui, aluna na plateia, para saber. Mas o porquê que nós nos preocupamos tanto com a deglutição? Eu acho que isso também é importante a gente falar. Por que tem esse cuidado? Um dos fatores que pode... sintomas mais difíceis para a gente lidar são as pneumonias aspirativas. Então, assim, quando essa deglutição não vai bem, parte desse conteúdo pode começar a ir para o pulmão. O Parkinson, ele tem uma característica que é uma diminuição de sensibilidade. A gente falou da sensibilidade olfatória, gustativa e a das pregas vocais. Então, se a gente não quiser engasgar, a gente tosse, né? Para proteger. E o Parkinson, ele começa a perder sensibilidade da prega vocal. Por isso que o exercício vocal, por isso que cantar é bom, por isso que falar firme e forte é importante para o Parkinson, porque a gente evita algo que aí tem uma complexidade maior em termos de saúde, que é a pneumonia aspirativa. Isso é um agravante, vamos dizer, dos sintomas que o Parkinson pode trazer. A pneumonia aspirativa normalmente está decorrente à disfagia, então ela precisa ser tratada. A disfagia no Parkinson, ela chega a quase 87% dos pacientes desenvolvem disfagia. Então, ela precisa ser visualizada. Nós precisamos do apoio da fisioterapia para poder ter esse apoio no sentido respiratório. Nós fazemos um trabalho de parceria. Então, nenhum aqui trabalha sozinho. A neurologia, a fono, a fisioterapia, em termos de desenvolvimento, de ganho que a gente vai ter. Mas isso é importante. E a disfagia, ela não está presente só no estadiamento maior do Parkinson. Ela é um dos sintomas que pode aparecer no início, às vezes se estabiliza e volta a aparecer mais à frente. Então, ela não tem uma coisa, só vou ter esse problema lá mais tarde. Não. E ele se tratado do início, que a gente trata muito mais, às vezes, no início a voz, que tem repercussão na laringe, né? Ela tem essa função. Nós vamos estar preservando isso lá na frente em relação à parte pulmonar, com relação à bronquiolinemia aspirativa. Vamos abrir para uma pergunta relacionada a esse assunto. Pode fazer.
Pode deixar esse microfone por ali, que depois a gente, conforme a gente for falando... Quando tem a rigidez na parte da cervical e é feito o tratamento com toxina botulínica, ela pode atrapalhar a deglutição? Como que lida com isso? Pode, e eu vou passar para a doutora Beatriz falar. Olha, assim, depende da rigidez, depende da profundidade do músculo. Quando a gente vai aplicar a toxina botulínica, você escolhe o músculo, então, a princípio, não é para ter esse tipo de problema. Dependendo do músculo, se aconteceu alguma situação de, às vezes, pegar mesmo um músculo mais profundo, a gente fica razoavelmente tranquilo, porque o efeito da toxina ele vai durar 3, 4, no máximo, para alguns pacientes, 6 meses. Então, ele vai embora. E aí a função é para voltar, né? Não é para ficar isso permanentemente. Mas normalmente a gente escolhe músculos que não vão provocar isso, tá certo? Esse seria um efeito colateral, muitas vezes dependendo da dose de toxina botulínica que foi utilizada, do músculo que foi escolhido, né, e da localização, né, da aplicação da toxina. Então pode acontecer disfagia, pode acontecer. Mas hoje em dia, quando você passa por um profissional experiente na aplicação, isso não é para acontecer, tá? Então é bem raro. Alguma outra pergunta sobre fono, nutrição? Boa tarde, eu me chamo Gabriela, sou dentista e até brinquei aí no Instagram que estava faltando uma dentista nessa equipe aí. Tá uma brincadeirinha meio séria, mas é... Precisa mesmo, viu? Precisa mesmo. Então, eu sou gerontóloga e sou odontogeriatra. Então, a minha pergunta é para Nutri e para Fono. Quando vocês fazem a avaliação nutricional, né, com certeza uma avaliação bucal antes, talvez vocês costumem fazer, pedir, né? A minha pergunta é, se vocês avaliam também ou se vocês levam em consideração a questão da saliva, né? Porque existe uma diminuição da saliva, muitas vezes. Existem os dois extremos, né, no Parkinson. O excesso de saliva, pelo paciente não conseguir engolir, né, a cialostase, cialorreia, e existe a diminuição da saliva por causa dos medicamentos. Então, muitas vezes, essa questão do bolo alimentar não é feita adequadamente porque a pessoa não consegue se alimentar bem, né? Não tem mucina suficiente na saliva. Então, a minha pergunta é se vocês têm esse cuidado, né, de avaliar essa questão ou pedir alguma avaliação odontológica. Eu acho que a gente tem bem esses dois perfis que você fala, né? Muito mais a cialorreia do que a xerostomia, que é a secura de boca ou a questão de tentar o controle oral. Normalmente, a ausência do controle oral, de começar a babar, de ter escorrer um pouquinho mais, a hora que vai falar parece que está com a boca cheia de saliva, tem a ver com o reflexo da deglutição diminuído. Então, eu estou perdendo a sensibilidade oral e preciso acelerar. As medicações, muitas delas, fazem o inverso daí, né? Uma secura maior. Quando a gente tem a salivação maior, tem dados que podem auxiliar. Hoje, usa-se, às vezes, ou até o botox em glândula parótida, tem o colírio de atropina, que é uma das coisas que a gente ainda utiliza para inibir um pouquinho, mas, principalmente, passar a deglutir mais, ok? Acho que isso é um fator. Vamos treinar essa deglutição para diminuir. Tanto um como o outro, a avaliação da odontologia, ela é extremamente importante e eu até vou um pouquinho além, né? No Parkinson, a gente tem muito mais o bruxismo presente, né? Nós temos muito mais a rigidez, a questão da condição dentária desse paciente. Então, a gente quer que ele mastigue mais, mas aí a prótese não está bem fixada. Eu tenho uma diminuição de peso, de estrutura óssea, também não me auxilia. A questão oral de não fazer uma boa higienização. Então, algumas pessoas me perguntam, como eu melhoro isso? Faz uma escovação. Você não vai escovar 3, 4, 5 vezes ao dia? Aproveita e escova bem a língua, movimenta bastante essa estrutura oral, que isso vai auxiliar. Mas a higienização oral é muito importante. Então, acho que a gente tem, apesar de você não estar conosco aqui, saiba que eu trabalho muito com a odontologia dentro do programa de saúde da comunicação humana da universidade, com alguns colegas, principalmente da disfunção temporomandibular, não com o geriátrico, bacana ter você aqui, mas eu não vejo como a gente não fazer esse olhar. E o odontólogo também ter olhar sobre o que é o Parkinson, né? Em que momento que eu posso visualizar que esse paciente pode ter sinais
clínicos bucais sobre o Parkinson, né? Muito bom. Eu estou aprendendo muito com vocês. E uma dica até, com essa questão do ajuste de cabo, de escova, por exemplo, um simples carretel de linha com gesso dentro para colocar um pouco mais de peso no cabo da escova é excelente para auxiliar os pacientes a diminuir o tremor, né? Quando essa é uma situação. Muito obrigada. Parabéns, tá? Porque realmente você falou, né, que a gente, mas assim, poucos dentistas têm essa consciência. Isso realmente é muito importante falar sobre a saúde bucal, dental desses pacientes. E a gente recomenda várias dicas antes de ir para o dentista. O paciente não vai poder ficar sentado muitas horas, caso tenha que fazer um tratamento, né? A posição da cadeira, muitas vezes o paciente faz hipotensão. Então, tem várias dicas, inclusive, né, tem no livro, no Instagram, que a gente fala, porque realmente a gente tem que preparar esse paciente. Talvez tem que ir 2 vezes em vez de uma vez só. O medicamento não pode estar em off. E, além disso, a gente vê muitas vezes o paciente piorando de sintoma e é devido a uma cárie ou uma inflamação na boca. E a gente, como médico, a gente falha muito em não falar sobre isso. Então, eu, ultimamente, né, tenho colocado na minha prática sempre perguntar: quando você foi no dentista? Você foi no dentista? Se você não foi, você vai ter que ir. Porque a gente esquece, a gente fica muito preocupado na questão médica e realmente uma cárie ou uma alteração na cavidade bucal pode, sim, ocasionar, às vezes, perda de peso, alteração e também piora motora. Então, a gente esquece disso e realmente é muito bom até a gente depois conversa, porque para a gente indicar pacientes, porque a gente precisa esse olhar. Às vezes a gente indica e o dentista não tem essa consciência. Então, realmente é um approach, é um cuidado com esse paciente de uma maneira bem diferenciada. Então, parabéns. A Karen aqui quer compartilhar uma história. Eu acho que muitas pessoas me conhecem, porque eu estou aqui, né? Além de ser enfermeira, né? Eu sou professora da universidade, mas eu sou familiar, né, e cuidadora. Minha mãe tem Parkinson há 15 anos. Meus alunos sabem bem, né? Porque eu falo bastante em aula e trago eles para a realidade para eles entenderem o que é, né? A cuidar de um paciente, né? E eu comecei o projeto Estímulo por causa disso, porque eu passei em muitas situações, né? Eu conheço a Mariana desde 2014, né? Ela lembra bem quando eu fui a primeira vez, que foi a primeira vez que eu tive um contato muito perto, assim, com a doença de Parkinson, né? Então, assim, é um carinho muito grande que eu tenho por ela, né? Para que ela também possa nos ajudar, e todo mundo está convidado a ajudar cada vez mais no projeto, né? O projeto tem esse objetivo, né? Eu passo muitas situações com a minha mãe do dentista e eu vejo, assim, uma falta de formação, né? E de informação. Porque, às vezes, você tem que falar para a pessoa: ela não pode deitar muito, você tem que colocar alguma coisa. Ela não tem nada para apoiar na cabeça. Uma vez eu peguei uma jaqueta do carro e coloquei na cabeça, né? Aí minha mãe estava com cinesia facial, estava bem difícil, né? No queixo. Daí ela falou: o que vai acontecer? Daí eu falei: eu tenho que explicar para você, depois você vai ter que estudar sobre a doença, porque não tem como você atender. É difícil. Como familiar, né? E como profissional, você tem que estar dando as informações para que o paciente tenha um atendimento melhor. E, às vezes, são coisas que têm que ser pontuais, né? A questão até atualmente, mas atualmente a minha mãe escova com uma escova de criança, porque daí não tem tanta força, né? Consegue pegar mais a parte de baixo, né? Então, são mudanças que têm que ser feitas, né? Eu acho que o grupo, né, de atendimento ao paciente, né, e ao familiar, que eu acho que o familiar também precisa de ajuda, é muito grande, né? Se a gente não tiver esse apoio, a gente não consegue fazer com que o paciente tenha, de repente, uma qualidade de vida, e a família também, porque a família está o tempo todo com o paciente, né? Então, assim, é uma coisa bem importante. Isso da escovação, né? O paciente acaba ficando mais lento do movimento ou tem o tremor e não consegue fazer uma higienização adequada da boca, porque fica mais lento. Então, muitas vezes, talvez eu estou errada, usam a escova elétrica, pode ajudar a ter uma escovação melhor, porque o movimento diminui, o paciente não percebe, dele faz cárie, dele para a corda motora. Então, você vê que é tudo muito relacionado. Então, realmente, a gente tem que ter esse olhar, você quer falar? Esse olhar é bem multidisciplinar mesmo, e cada pecinha vai trazer mais autonomia e melhora nos resultados, né? Então, isso é importante. Eu só queria comentar que, às vezes, até para falar com os pacientes, hoje eu pulei para vocês aqui, mas que eu falo assim: olha, os sintomas não motores, eles vão da boca até o ânus. Então, a gente lembra da boca logo no começo. E aconteceu muito comigo, assim, a família, tem a celorreia, tal, mas a hora que você vê, está sem a dentadura. Como é que vai comer sem a dentadura? E a questão do alimento que a gente tem que tomar cuidado é o quê? O que eles fazem? Na verdade, vocês sabem, né? Para de comer carne, porque é muito difícil. É mais duro, é mais trabalhoso, cansa. Aí emagrece, perde proteína.
E depois ele vai deixando de comer outros alimentos. E a gente só percebe quando chega em outros alimentos, porque daí mudou um pouco a consistência. E só para completar, que eu acho que eu pulei essa parte também, pensando da boca até o ânus, o outro sintoma que o pessoal costuma ter é hipotensão ou hipertensão, uma flutuação da pressão. Por isso que a gente estava comentando da cadeira, né? Quando deita muito, alguns pacientes podem ter hipotensão, ou se sentir mal, desmaiar. Então, também é um sintoma importante. E da parte da nutrição, né, que você comentou também, quando o paciente já está com essa queixa, assim, né, de estar com essa dificuldade, de estar engolindo ali o bolo alimentar, a gente estimula um golinho de algum líquido, deixar a alimentação mais pastosa, né? Mas realmente essa questão da saúde bucal é como, né, foi falado, é uma reação em cadeia, né? A pessoa não faz um bom cuidado da boca e aí muitas vezes para de usar a prótese porque emagreceu, a prótese já não está encaixando e já não vê essa urgência de ir atrás, né, de ajustar isso, e isso acaba, aí a pessoa para de comer por um período de tempo e aquela musculatura que ela perdeu, que vai afetar a deglutição, que vai afetar a força, né? Para recuperar depois é um pouco mais complicado, né? Que também tem a questão da necessidade de um aumento de proteína, mas aí a relação com a medicação, as pessoas já, né, têm um pouco de receio dessa questão proteica, então é realmente bem importante esse cuidado. A minha preocupação sempre também é explicar o quê? Se secar muito, porque eles têm vergonha, né? Porque vão fazer as atividades do dia a dia e às vezes vaza ou tudo mais. Eu falo, gente, se a gente secar demais, também favorece cárie e outras coisas. Então, a gente tem que chegar no limite ali, né? Excelente. E a Rosane citou algo muito importante, que é sobre a pneumonia, né, de broncoaspiração. A gente sempre que trata o paciente, obviamente, trata a questão motora, todos os sintomas, mas também a gente tem que prevenir hospitalização e mortalidade. Duas primeiras causas de hospitalização, pneumonia aspirativa, broncoaspiração e quedas. E a gente tem que prevenir o paciente não chegar lá. A gente tem que evitar que o paciente seja hospitalizado, porque ser hospitalizado piora a qualidade de vida, piora os sintomas e, como a gente falou, aumenta o risco de mortalidade. Aqui a Rosane já falou, importante, então, a avaliação, né, da deglutição, tratar a disfagia caso tenha, e também a gente tem a fisioterapia respiratória, que pode nos ajudar, né, junto com os físios. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre quedas e sobre a questão da fisioterapia respiratória. Giovana, se apresente, que, né, ainda não se apresentou, e qual seria a importância da fisioterapia respiratória nesses casos? Olá, pessoal. Eu sou Giovana, eu sou fisioterapeuta, sou mestranda em Ciências do Movimento Humano também, e atuo lá na Clínica Centro Neuron, com neuromodulação não invasiva e também com a parte de fisioterapia domiciliar para pacientes com Parkinson. Então, quando a gente pensa nessa parte de prevenir, né, pneumonias ou outras complicações que possam vir devido à doença de Parkinson, a gente, na parte, né, da fisioterapia, na parte motora, a gente tem que pensar no paciente como um todo, mas também isolar algumas partes. Então, o paciente em si já tem uma diminuição